Imagine por um momento que você está em um espaço onde o tempo não existe, onde a matéria se desfaz e a realidade se dissolve em um vasto oceano de paz. Agora, imagine que nesse estado você está completamente imperturbável. Nenhuma palavra, olhar ou circunstância ao seu redor pode tocá-lo ou abalá-lo. Essa sensação de serenidade profunda, de conexão com algo maior do que você mesmo, é o que muitas pessoas relatam após passarem por experiências que desafiam a própria definição da vida e da morte. Um estado em que a vida e a morte se entrelaçam e a alma se expande para além das fronteiras do corpo. Você já se perguntou o que acontece após a morte? Como seria experimentar esse limite entre a vida e a morte? Essas são questões que têm fascinado a humanidade por milênios e muitas pessoas, ao se depararem com situações de quase morte, retornaram com relatos que mudaram para sempre a forma como entendemos a existência humana. Hoje, vamos explorar essas experiências, o que elas nos ensinam sobre a vida, a morte e a espiritualidade, e como elas podem nos ajudar a alcançar uma paz interior imperturbável, mesmo em tempos de adversidade. Vamos olhar mais de perto a jornada de Jacobo Greenberg, um estudioso e pesquisador mexicano que dedicou sua vida ao entendimento do poder da mente humana e sua conexão com o mundo espiritual. Greenberg, ao longo de sua carreira, explorou como a mente pode influenciar a realidade e como essa influência não é apenas uma questão de pensamento positivo ou meditação, mas de uma conexão profunda com o que chamamos de outro lado da vida. Ele foi um dos grandes pioneiros ao explorar a conexão entre a mente humana e os estados alterados de consciência, principalmente aqueles vividos por aqueles que tiveram experiências quase morte. Greenberg acreditava que essas experiências não são apenas uma resposta do cérebro a situações extremas, mas sim uma verdadeira experiência espiritual, que nos revela a nossa verdadeira natureza e nos conecta com algo muito maior do que nós mesmos. Através de suas pesquisas, ele concluiu que a consciência não está limitada ao corpo físico e que, ao entrar em estados elevados de consciência, podemos acessar dimensões da realidade que são invisíveis aos nossos olhos. Ele também sugeriu que as pessoas que experienciam a morte clínica e retornam trazem de volta uma percepção mais ampla e profunda da vida, como se tivessem tocado algo infinito e transcendental. Esses relatos de quase morte frequentemente envolvem sentimentos de imensa paz, a sensação de estar flutuando ou viajando por um túnel de luz e até encontros com seres espirituais, como guias ou entes queridos falecidos. Embora as explicações científicas para essas experiências variem, a verdade é que muitas pessoas relatam uma transformação profunda após passar por essas vivências. O que inicialmente parece uma experiência de morte iminente, muitas vezes se revela como uma oportunidade de renascimento espiritual. Agora, se você refletir sobre esses relatos, uma pergunta importante surge. O que podemos aprender com tudo isso para a nossa vida cotidiana? A chave, talvez, esteja em como lidamos com o medo, a dor e as situações desafiadoras. Em vez de nos deixarmos arrastar por um ciclo de reações emocionais e físicas, como muitas vezes fazemos, os relatos de pessoas que retornaram dessas experiências nos mostram que é possível transcender esse ciclo e encontrar uma paz interior duradoura. A prática de se blindar emocionalmente e espiritualmente não envolve afastar-se do mundo ou ignorar as dificuldades da vida. Ao contrário, trata-se de mudar a maneira como reagimos ao que acontece ao nosso redor. Quando conseguimos desenvolver uma conexão profunda com o nosso interior, quando conseguimos compreender a impermanência da vida e da morte, e quando começamos a viver com a consciência de que estamos conectados a algo muito maior, conseguimos ver as situações desafiadoras de uma forma diferente. Agora, convido você a fazer uma breve pausa e refletir.
Como você reage diante de um momento difícil? Quando algo acontece que mexe com suas emoções ou sua paz, você se sente abalado ou consegue manter uma sensação de equilíbrio e serenidade? E o mais importante, será possível alcançar essa serenidade mesmo nas situações mais difíceis da vida? Hoje quero convidar você a embarcar nessa jornada de autoconhecimento e transformação. Ao longo deste vídeo, vamos explorar práticas simples e eficazes que podem ajudar a cultivar essa paz interior sem a necessidade de anos de meditação ou ensinamentos complexos. Tudo começa com a disposição de se conectar com você mesmo, de olhar para dentro e encontrar a força que já reside em seu interior. Antes de continuarmos, peço que você não se esqueça de se inscrever no canal, deixar um like, comentar abaixo e compartilhar esse vídeo com amigos que possam se beneficiar desse conteúdo. O que vamos revelar aqui tem o poder de transformar a maneira como você encara não apenas a vida, mas também a sua relação com o sucesso, a riqueza espiritual e até mesmo material. E fique ligado, pois nos próximos minutos vamos mergulhar mais fundo nesse tema fascinante e compartilhar revelações surpreendentes. Agora que começamos a explorar a conexão entre a vida, a morte e a espiritualidade, vamos avançar mais fundo nesse mistério, questionando o que realmente acontece quando a vida parece escapar por um momento. As experiências de quase morte, EQM, são fenômenos que intrigam não apenas cientistas, mas também espiritualistas e filósofos. Elas são descritas como momentos em que a pessoa sente a sua alma se desprender do corpo físico, atravessando um túnel, sendo envolvida por uma luz intensa ou até mesmo encontrando entes queridos já falecidos. Parece impossível que, em meio à angústia e à morte iminente, uma pessoa possa vivenciar uma sensação de paz incondicional. Porém, os relatos de EQM contradizem exatamente o que esperaríamos dessa situação. Muitas pessoas que passaram por essas experiências falam sobre uma sensação de amor universal, de unidade com tudo o que existe. E muitas vezes elas retornam com uma nova visão sobre a vida, sobre a morte e sobre o nosso propósito existencial. E aqui entra uma questão profunda. Será que podemos nos conectar com essa sensação de paz e serenidade sem precisar passar por uma experiência de quase morte? A boa notícia é que sim, não precisamos esperar um momento de crise para acessar esse estado elevado de consciência. A espiritualidade, a meditação e práticas como a respiração consciente podem nos ajudar a entrar em contato com esse lugar de paz interior, mesmo sem precisar ter uma experiência extrema como uma EQM. Em muitos ensinamentos espirituais, como os que encontramos no budismo e na tradição cristã, há uma ênfase na importância da presença no momento. O budismo, por exemplo, fala sobre a prática da atenção plena, onde nos tornamos completamente conscientes do que está acontecendo em nossa mente, corpo e ao nosso redor, sem julgamentos ou resistências. Essa prática nos ajuda a transcendermos o apego ao sofrimento e ao desejo, ensinando-nos a viver com mais compaixão e entendimento. Curiosamente, algumas passagens bíblicas também nos oferecem ensinamentos semelhantes. Jesus, por exemplo, falou sobre a importância de confiar em Deus e deixar nossas preocupações nas mãos do Pai. Ele ensinava que, ao buscarmos essa confiança plena, encontraríamos paz, mesmo em tempos de grande tribulação. Não andeis ansiosos por coisa alguma, diz uma passagem em Filipenses, mas em tudo, pela oração e súplica, com ação de graças, sejam conhecidas as vossas petições diante de Deus. Em essência, a mensagem é clara. A paz não vem das circunstâncias externas, mas de um estado interno de confiança e entrega. Agora, imagine por um momento que você é capaz de acessar essa paz interior com facilidade. Imagine ser capaz de olhar para o caos ao seu redor e, em vez de se sentir abalado, sentir-se calmo e centrado. Não é algo fora de alcance.
De fato, muitas pessoas que têm experiências de quase morte frequentemente falam sobre a importância de não temer o que vem após a morte, pois entenderam que a morte não é o fim, mas uma transição para algo maior. Esse entendimento da morte e da vida como partes de um todo nos permite lidar melhor com os desafios diários. A morte, muitas vezes vista como a grande inimiga da vida, é, na verdade, um reflexo da impermanência de tudo o que conhecemos. O que percebemos como sólido e permanente, na verdade, está sempre mudando. Nossas emoções, nossas situações externas e até mesmo nossos corpos estão em constante transformação. Abraçar essa impermanência pode ser libertador, pois nos permite viver com mais liberdade e menos medo. Há algo muito poderoso na ideia de que o que vemos ao nosso redor é, em muitos aspectos, uma projeção do que carregamos internamente. Este é um conceito amplamente abordado em várias tradições espirituais, como o budismo e até mesmo em filosofias ocidentais. O que percebemos no mundo exterior é muitas vezes um reflexo de nossos pensamentos, emoções e crenças mais profundas. Ao mudarmos internamente, podemos transformar o que vemos ao nosso redor. Isso nos leva à pergunta fundamental: como podemos praticar essa transformação interna? Como podemos cultivar uma paz interior que nos permita navegar pelas tempestades da vida com serenidade? A resposta não é simples, mas começa com um passo importante: a prática da auto-observação. A auto-observação é a capacidade de observar nossos próprios pensamentos, emoções e comportamentos sem julgamento. Isso não significa reprimir ou ignorar nossas reações, mas simplesmente tomar consciência delas e entender o que elas nos revelam sobre nós mesmos. Quando começamos a nos observar, percebemos padrões de pensamento e comportamentos que podem estar nos limitando ou nos trazendo sofrimento desnecessário. Imagine um momento em que você se sente irritado, ansioso ou sobrecarregado. Ao invés de se deixar consumir por essas emoções, você pode dar um passo atrás e observar o que está acontecendo dentro de você. Pergunte-se: o que estou pensando neste momento? O que me está causando essa reação emocional? Muitas vezes, nossas emoções são reações automáticas a pensamentos ou crenças profundamente enraizadas. Ao tomar consciência disso, podemos começar a mudar a maneira como reagimos, cultivando uma paz que não depende das circunstâncias externas. Essa prática de observação consciente é algo que Jacobo Greenberg também explorou em suas pesquisas. Para ele, a chave para uma vida mais equilibrada e espiritual estava na conexão profunda com o nosso ser interior. Ele acreditava que, ao nos conectarmos com nossa verdadeira essência, podemos acessar uma fonte ilimitada de paz, sabedoria e amor. Essa conexão não é algo que se encontra fora de nós, mas dentro, no nosso próprio campo de consciência. Por isso, ao longo deste vídeo, convido você a refletir. O que você pode fazer hoje para começar a se conectar com sua essência interior? Quais práticas ou hábitos você pode incorporar à sua vida para cultivar mais paz, amor e compreensão? A resposta pode ser mais simples do que você imagina. Muitas vezes, a chave para a transformação está na nossa disposição para olhar para dentro, para observar, para aceitar e para mudar. Agora, se você está gostando do que está aprendendo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar um like e compartilhar esse vídeo com outras pessoas que também podem se beneficiar desse conhecimento. No próximo segmento, vamos explorar mais profundamente como os ensinamentos de figuras espirituais, como os mestres budistas e figuras cristãs, nos ajudam a entender melhor o processo de transformação interior. Agora, enquanto seguimos aprofundando nossa reflexão sobre o poder transformador da consciência, precisamos considerar a ideia de que a maneira como lidamos com a vida e a morte pode ser, de fato, a chave para uma existência mais plena e serena.
E aqui uma questão fundamental surge. Como podemos realmente integrar a noção de impermanência em nosso dia a dia, para que possamos viver com mais presença e equilíbrio? A resposta não está em simplesmente aceitar a morte como um fato inevitável, mas em compreender que a morte, de alguma maneira, já faz parte da vida. Esse entendimento pode ser um ponto de partida para a nossa paz interior, pois ao aceitarmos essa transitoriedade, conseguimos nos libertar do medo e das reações automáticas que ele provoca. Em várias culturas, incluindo o budismo, o reconhecimento da impermanência é visto como um caminho essencial para o despertar espiritual. O Buda, em seus ensinamentos, descreveu o sofrimento como uma consequência direta do apego às coisas que são temporárias. Quando nos apegamos a ideias, pessoas ou situações, criamos um ciclo de sofrimento, porque inevitavelmente essas coisas mudam ou se perdem. Mas o Buda também ensinou que a liberação do sofrimento vem quando aceitamos a impermanência e nos desapegamos do que não podemos controlar. O desapego não significa abandonar a vida ou deixar de se importar com as pessoas e os eventos ao nosso redor. Pelo contrário, trata-se de viver com a plena consciência de que tudo está em fluxo constante. E ao aceitarmos essa fluidez, nos tornamos mais capazes de viver com compaixão, sabedoria e, principalmente, paz. O apego gera ansiedade e medo, pois a mente humana teme o desconhecido, o que é inevitável, o que está além de seu controle. E esse medo, muitas vezes, é o que nos impede de experimentar a verdadeira liberdade interior. Quando você pensa em como lida com suas próprias preocupações ou desafios, perceba se está preso a expectativas rígidas ou a resistência ao que está acontecendo. Você está, talvez, tentando controlar o incontrolável? E se, ao invés disso, você pudesse simplesmente aceitar o que está, sem se perder em julgamentos ou nos e se, mas apenas vivenciando o momento como ele é? Os relatos de EQM, que descrevem a sensação de paz profunda, muitas vezes relatam a experiência de deixar para trás esse peso do controle. Quando as pessoas chegam ao momento de quase morte, muitas vezes têm a sensação de que tudo que conhecem e amam será deixado para trás. No entanto, uma vez, do outro lado, as pessoas descrevem um sentimento de paz incondicional, um estado de unidade com o universo. Elas não sentem mais a necessidade de controlar, pois compreendem que a verdadeira paz está na aceitação. Em uma dessas histórias, uma pessoa que teve uma experiência de quase morte afirmou que, ao atravessar o túnel de luz, não sentiu medo, como poderia se esperar de uma situação de morte iminente. Ao contrário, ela descreveu uma sensação de amor profundo e de pertencimento, como se tivesse retornado a um lar. Esse sentimento de pertencimento ao universo é algo que transcende a compreensão humana comum. E esse é um ensinamento fundamental que podemos trazer para a nossa vida cotidiana. Ao aceitarmos nossa conexão com algo maior do que nós mesmos, ao entendermos que estamos interligados a todas as coisas, deixamos de viver em um estado de resistência e passamos a viver com confiança e serenidade. Você já parou para pensar em como poderia viver sua vida com mais confiança? Como poderia deixar de lado o medo de perder o controle e confiar mais na sabedoria interna que todos nós possuímos? As experiências de quase morte mostram que a verdadeira liberdade e paz vem de um estado de rendição à vida como ela é. Não estamos falando de resignação, mas de uma aceitação profunda do fluxo natural da existência. Esse fluxo também é abordado de maneiras similares no cristianismo. A Bíblia, por exemplo, fala sobre a importância de confiar em Deus em todos os momentos, mesmo nas situações de aflição. Em várias passagens, como em Mateus 6:34, é dito: portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia
o seu próprio mal. Aqui, a mensagem central é a de viver com plena confiança, sem ser consumido pelas ansiedades do futuro. O momento presente é tudo o que temos e é nele que podemos encontrar a paz. Em vez de tentarmos controlar o que não podemos controlar, somos convidados a confiar em algo maior do que nós. Por que isso é importante? Porque, quando confiamos, quando entregamos nossa mente e coração à paz do momento presente, começamos a perceber a vida de uma maneira completamente nova. Em vez de reagir a cada estímulo externo, passamos a responder de uma maneira mais equilibrada e serena. E é assim que podemos criar uma conexão mais profunda com nossa essência, com o divino e com o poder da mente de transformar nossa realidade. Agora trago uma reflexão importante. Você está vivendo a sua vida com essa confiança plena? Ou está constantemente reagindo aos estímulos externos, sendo arrastado pelas emoções e pelo medo? E se, ao invés disso, você pudesse cultivar essa sensação de paz profunda, sabendo que a vida e a morte são dois lados da mesma moeda e que, no fundo, estamos todos conectados a algo eterno e imutável? Ao longo deste vídeo, estamos explorando não apenas as experiências de quase morte, mas também os ensinamentos profundos que essas experiências nos trazem. Como Jacobo Greenberg sugeriu, a mente humana tem um poder imenso de moldar a realidade. Quando nos conectamos com esse poder, podemos transcender a dualidade entre a vida e a morte, vendo ambas como partes de um processo maior de evolução espiritual. Nesse processo de conexão com nossa verdadeira essência, a mente é a chave. A maneira como pensamos, o que sentimos e as crenças que sustentamos moldam nossa realidade, e isso é algo poderoso. Se conseguirmos mudar nossa relação com o mundo interior, com os nossos pensamentos e emoções, podemos, literalmente, mudar nossa experiência da vida. E ao mudar nossa experiência interna, mudamos a forma como interagimos com o mundo ao nosso redor. Se você está sentindo que essas ideias estão ressoando com você e quer aprender mais sobre como cultivar essa paz interior, como se conectar com sua verdadeira essência, e como transformar sua realidade, não deixe de se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar este vídeo com quem você acha que pode se beneficiar dessa jornada de autoconhecimento. No próximo segmento, vamos aprofundar ainda mais essa relação entre a mente e a realidade e como você pode aplicar essas práticas em sua própria vida. À medida que chegamos ao final desta jornada, refletimos sobre tudo o que aprendemos até agora. Passamos por ensinamentos profundos sobre como a experiência de quase morte pode nos conectar com uma paz interior imperturbável e como essa serenidade não é algo distante, mas algo ao alcance de todos nós. Como vimos, não precisamos esperar por uma experiência extrema para acessar essa paz. Ela está disponível a todo momento em nossa própria consciência. O que precisamos fazer é aprender a olhar para dentro e a reconhecer a verdade profunda que existe dentro de nós mesmos. A realidade que experimentamos é, em última instância, uma projeção de nossas crenças, pensamentos e emoções mais íntimos. Ao mudarmos a forma como nos relacionamos com essas crenças e com nossa própria mente, somos capazes de transformar nossa percepção da vida e do mundo ao nosso redor. O grande mistério que tanto as experiências de quase morte quanto os ensinamentos espirituais buscam revelar é que estamos todos conectados a algo maior do que nossa individualidade. A morte, ao contrário do que imaginamos, não é um fim, mas uma transição para algo eterno. É possível viver essa verdade agora, neste momento presente. Ao abraçarmos a impermanência e a transitoriedade da vida, podemos nos libertar do medo e da ansiedade que muitas vezes nos aprisionam. Esse é o poder que as experiências de quase morte nos oferecem. A capacidade de ver a vida de uma maneira mais ampla, mais compassiva e, acima de tudo, mais serena.
Jacobo Greenberg, com suas pesquisas sobre a mente e a consciência, nos mostrou que há um grande poder na nossa capacidade de moldar a realidade através do que acreditamos e do que estamos dispostos a experimentar internamente. Ele acreditava que, ao alcançarmos estados elevados de consciência, podíamos transcender as limitações do mundo físico e nos conectar com dimensões mais amplas da existência. Essa conexão não é algo restrito a poucos escolhidos ou a experiências extremas, mas algo que todos podem experimentar, a partir do momento em que decidimos entrar em contato com nossa verdadeira essência. E não estamos sozinhos nesse caminho. Ensinamentos milenares, tanto do budismo quanto do cristianismo, nos guiam na direção de uma vida mais conectada, mais plena e mais consciente. O Buda ensinou que a chave para a liberdade do sofrimento está na aceitação da impermanência e na prática do desapego. Ele nos convidou a perceber que a verdadeira paz vem quando paramos de lutar contra o que é e começamos a viver com a plena aceitação da vida como ela se apresenta. Por outro lado, os ensinamentos cristãos, com suas passagens que falam sobre confiar em Deus e viver com fé, nos mostram que a paz não está no controle, mas na entrega. A entrega à vontade divina, a confiança em um plano maior, é o que traz verdadeira serenidade, independentemente das circunstâncias externas. Ambas as tradições espirituais nos convidam a superar o medo e a encontrar a paz no presente, na confiança e na aceitação. E é exatamente isso que podemos aplicar em nossas vidas todos os dias. Vivemos em um mundo cheio de distrações e desafios, mas a verdadeira paz não está em afastar-se da realidade, mas em aprender a viver nela com serenidade. Quando nos conectamos profundamente com nossa essência espiritual, com nossa verdade interior, começamos a viver com um senso de propósito mais claro e com uma confiança inabalável no processo da vida. A transformação interior que buscamos não depende de mudar o mundo ao nosso redor, mas de mudar como percebemos e reagimos a esse mundo. Como disse o filósofo francês René Descartes, não sou eu que me adapto ao mundo, mas o mundo é que se adapta a mim. Quando mudamos internamente, o mundo ao nosso redor também muda. Começamos a ver as situações de forma diferente, a lidar com os desafios de maneira mais equilibrada e a perceber que a paz que buscamos está, de fato, dentro de nós mesmos. Agora, volto àquela reflexão inicial. Imagine que, em vez de ser abalado por tudo o que acontece ao seu redor, você pudesse viver com uma calma imperturbável. Imagine que, mesmo diante dos maiores desafios, você fosse capaz de manter a serenidade e a confiança. Como seria essa vida? O segredo está em compreender que a chave para essa paz não está fora de nós, mas em nossa própria mente e coração. Cada pequeno passo que damos para cultivar essa paz interior é um passo em direção a uma vida mais plena e mais conectada. Ao longo deste vídeo, exploramos como experiências de quase morte, como as de Jacobo Greenberg, e os ensinamentos espirituais podem nos guiar para essa transformação interna. Agora, cabe a você dar o próximo passo nessa jornada. Como você pode aplicar esses ensinamentos em sua vida? Quais pequenas mudanças você pode fazer para começar a se conectar com sua verdadeira essência e viver com mais paz e serenidade? Se você sentiu que esse conteúdo tem algo a agregar à sua vida, não deixe de se inscrever no canal, deixar um like, comentar e compartilhar com aqueles que você sabe que também podem se beneficiar dessa reflexão. Estamos juntos nessa jornada de autoconhecimento e a cada novo passo nos aproximamos mais da verdadeira paz que reside dentro de todos nós.